Então, muito boa noite para todos que nos estão a ouvir. Ainda não sei quantos são, mas já temos aqui algumas pessoas que já se nota. Boa noite aos Açores, uma boa noite especial para os Açores, que bem merecem pelo trabalho excepcional que fizeram. Para o Ratinho também um grande abraço, a Virgínia Abelha também. Bom, vamos estando aqui. Bom, este webinar é dedicado precisamente à educação de infância. E, de alguma forma, aquilo que me preocupa é tentar explicar aos presentes a importância da educação de infância e a importância da educação de infância no programa do PSD. E, portanto, é algo que no programa eleitoral já estava considerado e que agora vamos ter que desenvolver, porque nós estávamos, de certa forma, muito orientados para algum investimento forte precisamente na educação de infância. Aquilo que esta pandemia e esta crise económica vieram trazer foi o facto de tivemos que rever alguns desses investimentos. Não vale a pena estar a prometer aquilo que não se pode dar. E nesse sentido, hoje vamos trabalhar fundamentalmente em torno de qual é o impacto de um maior investimento e de maior atenção e melhor cobertura da educação de infância e depois, obviamente, também focar alguns aspectos do que diz respeito ao que é necessário fazer para alterar a situação atual. Há uma coisa que eu gostaria de dizer, que eu acho que é necessário fazer, mas é também necessário perceber, é que não é pelo facto de termos mais dinheiro aplicado à educação de infância que nós vamos melhorar a qualidade do serviço prestado. E isto porquê? Porque, de uma forma geral, a cobertura do país nas zonas menos densas, em termos demográficos, até está relativamente razoável. É nas áreas metropolitanas em que a carência de estabelecimentos é maior. E, portanto, antes de nós estarmos a criar incentivos, o maior incentivo que se nós pode dar é acabar com as listas de espera que a maior parte dos colégios e instituições particulares de solidariedade social têm no acesso dos pais a poderem deixar lá os seus filhos. E esse é, digamos, esse o primeiro passo. O segundo passo é perceber que a educação de infância abrange a creche, o jardim-escola, neste caso o pré-escolar, mas também terá que começar desde muito cedo, ou seja, desde o berçário, passando pela creche propriamente dita e pelo jardim-escola. E a proposta que nós fazemos tem muito a ver com o facto de termos uma visão integrada destas três componentes, ou seja, o que nós temos agora é que a creche pertence ao Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, o pré-escolar pertence ao Ministério da Educação. Como os dois ministérios tradicionalmente não se conseguem entender, isso continua completamente dividido e espartilhado. E isso constitui, digamos, um travão para que se possa melhorar um bocadinho mais a oferta pública, e neste caso a oferta pública, a privada e a social. Portanto, nós damos especial prioridade a aumentar a oferta, não através necessariamente da oferta pública, mas fundamentalmente através da oferta social e, se for necessário, também a oferta privada. Mas quer dizer, os privados têm uma lógica de funcionamento mais específica, devem de ser apoiados, devem ser integrados neste esforço, mas digamos que o setor social, porque já tem até uma parte pré-escolar, podemos precisamente arranjar mecanismos de incentivo a alargar e a reformular as suas instalações para poderem receber creche, porque muitos apenas têm só pré-escolar. E, portanto, nesse sentido, a ideia de educação de infância decorre precisamente desta visão integrada destas três fases, a ver se os miúdos, desde os 6 meses, 7, 8 meses, quando os pais assim o entenderem, e portanto não há aqui obrigatoriedade de qualquer escolha, mas desde que os pais entendam, até entrarem no primeiro ano do primeiro ciclo do ensino básico, digamos,
para nós, isso é aquilo que é a idade dos 6 meses ou 6 anos, em termos muito largos, digamos, é esse o foco que nós queremos dar. Temos é que responder e debater porque é que damos este foco à educação de infância e, em segundo lugar, para além das instalações, o que é que nós temos que fazer mais relativamente a criar os incentivos necessários para que a educação de infância seja um fator de progresso e, acima de tudo, de qualificação das aprendizagens e, por outro lado, qual é a forma de nós podermos apoiar melhor as famílias que, no fundo, são as principais beneficiárias deste mesmo investimento. E, portanto, estes são os temas. Eu tenho comigo, precisamente, duas colaboradoras que eu tenho muita honra e muito gosto em vos apresentar. A Catarina Almeida é a diretora pedagógica da Fundação Maria Ulrich, que é uma das casas mais importantes na formação de educadores de infância, já tem uma grande tradição. Eu fico muito orgulho de ter uma antiga aluna, que ainda por cima é uma jovem, ainda com sangue na guerra, como se costuma dizer, mas que tem esta responsabilidade de gerir uma fundação e, acima de tudo, gerir de uma escola de formação de educadores de infância. E depois temos a professora Rua de Perdigão, que é doutorada em Educação, também foi minha aluna de doutoramento, com muito gosto e muita honra, e, portanto, são duas pessoas que sabem onde estão a trabalhar. O caso da Ruth, melhor, porque a Ruth fez parte, desde o início, da secção de Educação do Conselho Estratégico Nacional. E, portanto, ela conhece melhor as propostas, se calhar melhor do que eu. E, nesse sentido, eu iria começar precisamente pela primeira pergunta. Porquê a prioridade à educação de infância? E, portanto, daria a palavra à Ruth para, no fundo, nos esclarecer a posição do PSD sobre isto. Boa noite a todos. Relativamente à importância, estaríamos aqui a noite toda só para falar da importância dos anos iniciais para a sequencialidade das aprendizagens e para todo o percurso escolar das crianças e jovens. Em traços gerais, é natural dizer que realmente é uma base, a educação para a infância é uma base para a educação e a formação ao longo da vida, é também reconhecida como ferramenta crucial para a equidade na educação, é fomentador do desenvolvimento das crianças e tem um efeito realmente positivo no desempenho escolar e em questões de inclusão social. Portanto, vários autores de referência, vários estudos internacionais apontam para esse facto. Na realidade, para além de haver o tal papel social em que procura minimizar a reprodução intergeracional dos ciclos de pobreza, ter uma educação de primeira infância com qualidade e duradoura tem realmente repercussões no desempenho. E isto vê-se quer no PISA, quer no TIMSS e no PIRLS, portanto são estudos de crianças e jovens, portanto o TIMSS e o PIRLS são alunos de 4º ano, pelo menos os estudos que eu desenvolvi, foi na altura do primeiro ciclo, e no PISA também nota-se, no PISA que é alunos já de 15 anos, nota-se as repercussões. É claro que se calhar nota-se mais no primeiro ciclo e depois vai-se desvanecendo ao longo do percurso, mas há um peso em relação a esse percurso, essa duração nos programas de educação para a primeira infância. Não sei se quer dados mesmo concretos destes estudos. Não, mas o que interessa são as conclusões. As conclusões, de facto, são essas, portanto, tem a ver com, na generalidade, as crianças e jovens, quer em Portugal, quer em vários países europeus, portanto, a maior percentagem de crianças e jovens têm 1 ano de primeira infância. Depois, concretamente, países bálticos, balcânicos e isso, aí já há uma duração mais longa. Na verdade, quanto mais duradouro este percurso na primeira infância,
maiores repercussões haverá no desempenho. Depois, também tem a ver com a qualidade, portanto, aponta-se para a questão de, até podem estar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas têm que ser serviços e programas de qualidade, em que o professor realmente esteja devidamente qualificado e que seja um professor. Portanto, há países em que portanto, a primeira infância tem a ver com a tal creche que também tem o sistema de berçário e depois tem a educação pré-escolar, e às vezes nas creches e nos berçários em vários países europeus não é um professor ou não é alguém devidamente ou tão qualificado como em Portugal, portanto às vezes não tem uma licenciatura e portanto aponta-se também para esse facto. Outra questão que se fala também tem a ver com o impacto dessa frequência em crianças mais desfavorecidas. Portanto, há um impacto para todas as crianças, mas esse impacto é mais forte para crianças e jovens que pertencem a comunidades desfavorecidas, social e economicamente desfavorecidas. E é um impacto significativo, portanto, tirando essa significância estatística, realmente importa, pelo menos tentar não haver o tal ciclo de pobreza ou os mesmos ciclos, tentar contrariar um pouco isso e consegue-se a partir da frequência dos programas para a primeira infância. Muito bem, Ruth, muito obrigado. Quer isto dizer que, no fundo, estamos aqui não só sobre, digamos, um investimento no apoio social às famílias, é um investimento na qualificação da oferta, mas acima de tudo é um investimento nas novas gerações, porque nós sabemos que quer no desempenho, quer na equidade, ou seja, se proporcionarmos a todos as melhores oportunidades e iguais oportunidades de aprendizagem, desde muito cedo, isto quer dizer que eles vão beneficiar ao longo da sua vida, e em especial durante o seu trajeto escolar, vão beneficiar desse mesmo investimento. E, portanto, é daqueles investimentos que vale a pena fazer porque é de quase de retorno assegurado. Mas eu gostava muito de ouvir a Catarina, precisamente, para saber como é que numa instituição que se dedica à formação de professores, mas que também tem, obviamente, digamos que crianças para poder trabalhar, como é que como é que vocês sentem este desafio de maior investimento? É claro que todos pedem sempre maior investimento para o seu setor. Uns pedem mais investimento no secundário, outros mais no superior, outros mais no primário. Bom, e nós vamos dizer, bem, o maior investimento tem que ser feito na educação da infância e em especial na creche. Como é que a Catarina entende isto? Boa noite. Primeiro agradecer, muito gosto de estar aqui. E também poder transmitir de alguma maneira a experiência que fomos ganhando, eu especialmente na Fundação Maria Rico, onde nos ocupamos, como o professor disse, de formação contínua de educadoras e professores e temos alguma relação com instituições na qual colaboramos a nível pedagógico. Gostaria de sublinhar também o aspecto que a professora Ruth disse no sentido do impacto, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós percebemos através do acompanhamento dos profissionais, do acompanhamento das famílias e do acompanhamento das crianças, que no fundo é o que gera aqui uma comunidade educativa nas creches, nos jardins de infância. O que nós sentimos centra-se sobretudo em duas coisas que eu sintetizaria como uma questão de oportunidade e uma questão de qualidade, ou seja, a oportunidade de que existam mais e melhores instituições que se dedicam à educação de infância é absolutamente crucial. Ou seja, quantas mais vagas e quantas melhores vagas houver, não há dúvidas de que isso contribui e tem um impacto, como já foi referido, nos alunos que serão mais tarde. Mas, por outro lado, não chega só a oportunidade, é preciso a qualidade e, portanto, sentimos também a urgência de acompanhar pedagogicamente programas de intervenção na infância que permitam às crianças e aos profissionais de educação e às suas famílias uma primeira experiência de
existir, de viver, não é? Que é a educação de infância positiva. E eu gostaria de introduzir também, eu não sou muito da área académica e dos estudos, mas tenho acompanhado os estudos do professor James Heckman, Nobel de Economia no ano 2000, que além de, portanto, há muitos estudos, como já foi referido, sobre o impacto no percurso académico que a criança vai ter ao longo da vida, como foi referido, mas são muito interessantes também os estudos sobre o impacto que estes programas de qualidade têm na infância, sobre o seu impacto no desenvolvimento do capital humano. Ou seja, nós vivemos com uma... Aquilo que nós sentimos, sobretudo, é que as nossas instituições ainda funcionam um bocadinho com uma visão mecanicista. Isto na infância não funciona, porque as crianças têm outro tipo de abordagem, devem ter outro tipo de abordagem em termos pedagógicos. E, portanto, a introdução dos estudos do professor James Heckman do desenvolvimento dos Non-Cognitive Skills, com a classificação da APA, que ele chama os Big Five, não é? Portanto, 5 traços da personalidade que têm depois um impacto brutal, vale a pena acompanhar esses estudos, tem um impacto brutal naquilo que vai ser o menor investimento em capital humano do ponto de vista das políticas públicas, etc., em crianças que frequentaram programas de educação de infância de qualidade. E, portanto, o que nós sentimos é urgência de ver apoiada a formação dos profissionais, apoiada no sentido de valorizar, permitir um cada vez melhor funcionamento dos bons programas de formação de profissionais, de aprofundamento de bons programas. Eu estou a pensar especialmente nas questões ligadas ao desenvolvimento psicomotor das crianças, desde pequeninos, não é? Nós não nos podemos esquecer que passamos, é fabuloso acompanhar o desenvolvimento da educação de infância em Portugal nos últimos 50, 60 anos, não é? Foram feitas conquistas enormes, não havia, como disse a professora Ruth, não havia educadores de infância nas escolas, nas creches, havia enfermeiros, havia cuidadores certamente necessários, mas entrar cada vez mais no aspecto do desenvolvimento da pessoa, quer do desenvolvimento psicomotor, desenvolvimento psicológico, daquilo que a pessoa é enquanto tal, é aquilo que nós sentimos como mais urgente e como a maior prioridade da educação da infância. Isto, e termina esta primeira parte, isto pode ser feito mediante o apoio, o favorecimento a projetos educativos com qualidade e, portanto, é preciso que haja um referencial claro, que já existe em certa medida através das orientações curriculares para o pré-escolar. É urgente que hajam orientações pedagógicas para creches, que sabemos que estão a ser trabalhadas há muito tempo, mas que este referencial seja claro para que depois os projetos educativos das instituições possam adequar-se e aprofundar cada vez mais os instrumentos e as ferramentas pedagógicas que têm ao seu dispor. Som. Penso que o professor está sem som. Bom, tenho que ligar o som, eu estava aqui precisamente. Bom, temos aqui 2 excelentes contributos que nos vão ajudar, digamos, a encontrar aqui algumas soluções. Já temos aqui muita gente a assistir, já temos alguns comentários e uma das coisas que eu queria dizer a todos é que podem, obviamente, eu estou aqui a acompanhar os comentários também se podem transformar em questões que depois nós poderemos responder. Não é? E, portanto, se por acaso quiserem já começar a alinhavar algumas destas questões, façam favor, porque ajudam-me também a mim a interpelar as minhas convidadas, não é? Pronto, e portanto, agora, Ruth, vamos lá à segunda parte. Ou seja, como é que, na opinião do PSD, e neste caso da proposta do Conselho Estratégico Nacional, como é que nós poderíamos resolver este problema desta desigual repartição entre o interior, que até não está mal petrechado em termos de equipamentos, eventualmente alguns precisam ser reconvertidos de pré-escolar para ter pré-escolar e creche, né, com berçário também, mas a grande falha que nós temos é precisamente nas áreas metropolitanas. Isto faz-se fundamentalmente criando incentivos para, enfim, que as entidades, nomeadamente do setor solidário e cooperativas e privado também, como é natural, possam
no fundo, aumentar essa oferta. Mas tu podes dar um bocadinho, baseado na informação que tu tens das cartas sociais, não é? Como é que esta cobertura, no fundo, existe, ou se não existe. Porque a sensação que eu tenho é que nós podemos dar muitos incentivos às pessoas, mas depois as pessoas ficam à porta na lista de espera. E, portanto, há aqui uma contradição, porque, no fundo, é a mesma coisa que eu diminuir o passe dos transportes públicos e depois não ter transportes públicos para as pessoas poderem utilizar o passe. Explica-me lá como é que é isto. Tem mesmo a ver com isso. Portanto, a nível de Portugal nós temos o que chama o childcare gap, portanto há aqui um interregno que é importante e que teve a ver um bocadinho realmente com a nossa proposta. Nós temos uma licença parental, portanto, de 120, 150 dias e depois acabamos por ter um direito legal só aos 4 anos. O que é que acontece? As crianças são inscritas em creches, muitas da questão da solidariedade social e, portanto, IPSS, e às vezes com listas enormes e privadas também, e vão ter que estar numa lista de espera, e depois quando têm acesso a um jardim de infância aos 3 anos, acabam por ter só o direito legal aos 4, que é a universalidade da educação pré-escolar. Portanto, há aqui um childcare gap que é importante termos em conta quando às vezes queremos comparar, por exemplo, com uma Dinamarca que não tem. Aliás, as próprias secções quase superpõem, eles têm logo respostas imediatas. Portanto, esse é um dos casos. Depois, a nível da cobertura, é realmente desigual. É desigual a nível de áreas, é desigual a nível da própria qualidade, portanto, em questões de oferta e de procura e de mercado. No caso, comparativamente a outros países europeus, Portugal tem uma grande primazia, ou digamos que o grande fornecimento deste tipo de oferta é da rede privada. E isso realmente importa quando realmente queremos dar uma resposta pública. A nível da cobertura, posso-vos dizer que no estudo de uma década há uma redução de creches e de AMAs, portanto, também não é só creches, há creches, há AMAs e há creches familiares em que uma AMA devidamente qualificada, consoante uma certificação que é feita, ou no caso de uma creche familiar que é uma AMA que já tem várias crianças, portanto há ali uma certa rede, e que é devidamente certificada, portanto este tipo de respostas sociais tem decrescido. E a cobertura é desigual, por exemplo, nós temos, deixem-me ver aqui os dados mesmo, portanto, por exemplo, temos taxas de utilização das respostas sociais 90% em Ave, Cávado e Terras de Trás-os-Montes, e depois em sentido contrário, o Alto Alentejo, as Beiras, a Serra da Estrela, com taxas de utilização abaixo dos 75%. Também posso-vos dizer que a taxa de cobertura apenas em 2015 e 2016, portanto taxa de cobertura, é isto realmente que assusta um bocado que é bastante. Apenas em 2015 e 2016 se encontrou acima dos 50%, embora tenha vindo a diminuir desde essa altura, portanto passa 2018 e temos o mesmo valor, portanto em 2019 que é 48,4%, portanto nem chega a metade das crianças essa cobertura. Isso assusta um bocadinho. Depois, também a maior taxa de utilização é no Algarve, não chega a atingir os 90%, e é menor no centro em 2017, que passou pouco dos 80%, mas realmente aqui as taxas de utilização nos últimos 3 anos, à exceção do Alentejo que foi diminuindo, todas as outras NUTs, portanto todas as outras regiões registraram um aumento gradual. Portanto, há aqui uma tentativa de realmente dar as respostas sociais, mas fica muito aquém a nível da taxa de cobertura e da própria taxa de utilização. Depois, nas despesas de funcionamento, na parte da comparticipação da segurança social, há aqui ligeiros aumentos das taxas efetuadas, portanto, que seja no caso da primeira e segunda criança em AMA, mais de uma criança em AMA,
sendo uma delas com deficiência. Portanto, nos diferentes casos há ligeiros aumentos, mas são aumentos que acabam por não estar numa ação concertada em que se tente dar resposta e que se tente salvaguardar os direitos e as próprias dificuldades dos pais e das famílias, e portanto são coisas, acabam por ser coisas pontuais que depois acabam por retrair as famílias e os pais e não enviar, não colocar as crianças a frequentar este tipo de respostas sociais. Assim, em traços gerais aqui dos grandes números, é isso que nos diz a Carta Social. Posso-vos dar o exemplo dos Açores, já que temos pessoas dos Açores a ouvir. Os Açores têm um plano que importa, se calhar, aqui colocar, que é o Plano de Ação de Combate à Pobreza, em que eles tentam, neste plano de ação ao combate à pobreza, tentam fazer a integração das crianças em creche e, neste caso, para já ver o número de vagas disponíveis e, portanto, tentar dar resposta através de contratos de cooperação com o Instituto de Segurança Social dos Açores. Para além disso, também tentar monitorizar esta taxa de integração em creche de crianças por nível de rendimento, aferir através do seu posicionamento do respectivo escalão de complemento açoriano. Portanto, eles acabam por dar algum apoio também social às próprias famílias e salvaguardar esta questão das vagas, porque darmos o direito, digamos assim, da criança transitar da creche para o jardim de infância aos 3 anos é realmente importante, mas depois ter o direito legal aos 4 anos e não haver as respostas suficientes para os 3 anos, que todas as crianças estarem integradas, já nem falamos do antes, porque também o antes é muito importante, mas pelo menos aos 3 anos, e nós não conseguimos salvaguardar, nós temos taxas de cobertura e de utilização bastante baixas e comparativamente aos países europeus não estamos assim tão bem posicionados como gostaríamos, como noutros casos. Ok, Ruth, no fundo eu julgo lembrar-me de alguns números, na perspectiva de dizer, por exemplo, nas áreas metropolitanas a taxa é inferior a 40%, de taxa de cobertura, se não estou em erro. E tem vindo, e quando nós precisávamos de aumentar essa taxa de cobertura para satisfazer mais famílias, ela tem vindo a descer. Isso é interessante porque, no fundo, quer dizer, para um governo que se diz protetor e incentivador, digamos, dos apoios sociais e da pobreza, etc., nota-se que, na verdade, falham completamente relativamente, digamos, a este segmento. E este segmento é extremamente importante porque é precisamente aí que nós começamos a notar as grandes diferenças que depois vão refletir no sucesso e insucesso durante o percurso escolar. Agora, há uma coisa que a proposta do PSD, de certa forma, contemplava, ou seja, que era a gratuitidade da frequência. Ou seja, garantir que, no que diz respeito à chamada propina de frequência, fosse garantida essa gratuitidade. A cargo da família ficava a alimentação, ficava mais 2 ou 3 coisas, que geralmente são alcavalas que têm de se pagar, mas garantíamos precisamente essa gratuitidade da frequência. Tendo em atenção, fundamentalmente, começaríamos pelo setor social, porque na parte de creche não há rede pública, não é? E, eventualmente, poderíamos, numa fase seguinte, chegar ao setor privado. Catarina, diz-me lá uma coisa, pôr um filho numa creche é caro. É caríssimo, e é caríssimo abrir uma creche. Ou seja, estava a ouvir com muita atenção esses dados e, de facto, infelizmente não me espantam, porque quer os custos, quer a complexidade de procedimentos, de obrigações para uma pequena comunidade, uma pequena instituição, uma pequena associação, qualquer elemento comunitário, que é de onde nascem as creches, não é? Uma empresa dificilmente quererá fazer uma creche porque enfim, tem muitos custos e opõe uma mensalidade de facto muito alta, ou então não tem propriamente lucro que vale a pena. Portanto, uma pequena comunidade que tem a necessidade, que sente a necessidade de criar lugares
de qualidade para as crianças desde pequenos, desde o berçário, os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus vizinhos, poderem frequentar uma creche, não tem muita dificuldade em fazê-lo. Conheço muita gente e muitas instituições com as quais colaboro que têm este problema. E as que existem, infelizmente assisti a várias a fechar por não conseguirem acompanhar aquilo que é um sistema que já não corresponde à necessidade das famílias. Portanto, é muito caro ter uma criança na creche. Enfim, as creches que eu conheço, as mais baratinhas, têm um custo real por aluno que ronda, isto não são números fiáveis, são números que eu tenho de merceeiro na cabeça. O custo real por aluno é de entre 350 a 400 euros, os valores mais baixos. E, portanto, é muito difícil que, com uma tabela de comparticipação da Segurança Social, que é fixa, por um lado existe uma tabela de comparticipação que é fixa, são valores fixos. Por outro lado, existe uma fórmula, no caso do setor social, que se aplica aos rendimentos das famílias, em que a instituição só pode cobrar aquela fórmula. Qualquer conta de cabeça fácil percebe que entre o valor da comparticipação da Segurança Social e o valor de comparticipação da família, muitas vezes não totaliza, não soma o valor do custo real da criança. É evidente que há depois casos em que até ultrapassa, mas das instituições que eu conheço existe uma ginástica louvável de conseguir manter estas instituições abertas, por um lado. Por outro lado, eu estou a falar de Lisboa, que no fundo é o que eu conheço, peço desculpa por também não conhecer outros âmbitos, mas é de onde eu estou a falar. Por outro lado, o procedimento, a complexidade e os custos de abrir novas creches é um problema objetivo. Por isso é que eu, na primeira intervenção, falei em apoiar o que já existe e favorecer, que me parece ser o papel do Estado. Portanto, fico muito contente que seja essa a proposta do PSD, que o papel do Estado seja apoiar, permitir que vivam, sobrevivam, respirem e proponham novos projetos educativos de creche em instituições que muitas vezes estão completamente sufocadas e não têm meios. É preciso dizer que no setor social, permita-me só, professor, penso que talvez seja do conhecimento geral, mas não quero mais repetir, a maioria das instituições do setor social não têm estruturas de direção e de administração a full time, não é? Portanto, a creche, o caráter, que é uma coisa boa, ou seja, a creche, o caráter voluntário, o caráter de colaboração voluntária da comunidade a querer construir alguma coisa na sociedade. E, portanto, todas estas dificuldades trazem um problema que tem que ser, a meu ver, resolvido de raiz. As pequenas correções têm sido úteis. Penso eu, a última portaria que regulamentou as condições de instalação de creches, instalação e funcionamento de creches, flexibilizou bastante o enquadramento, mas ainda assim continua a ser muito difícil. Muito bem, mas há aqui depois um efeito perverso. Ou seja, precisamente porque a comparticipação da Segurança Social não dá para cobrir o custo, mesmo às vezes com uma prestação razoável, o que é que algumas instituições fazem? Vão escolher os alunos que têm rendimentos mais elevados para poderem pagar uma propina mais alta, para poderem cobrir os custos. Aquelas que ficam com os alunos mais carenciados e que vêm de famílias mais fragilizadas e com menores rendimentos, esses acabam por ser sempre prejudicados. Ou seja, quando nós andamos no contexto da esquerda, não é? Sempre a falar de igualdade, este é o primeiro mecanismo de igualdade que começa quase no berço. Não achas, Catarina? Ainda bem que foi o professor que disse, eu estava a fazer um bocadinho de cerimónia de dizer, mas é exatamente isso que acontece. Ou seja, devemos também, eu tenho a obrigação de dizer que é comovente ver muitas e muitas instituições a optar pelas famílias mais carenciadas a custo
de ter que fazer ações de angariação de fundos e de outro tipo de iniciativa que lhes rouba tempo. Depois também, quer dizer, é um trade-off, não é? Mas isso que o professor descreveu é tal e qual o que acontece em muitos sítios. Que o fazem, estou convencida, por necessidade de sobrevivência. Mas esse efeito perverso existe e tem que ser enfrentado, porque é muito fácil anunciar medidas que se dirigem à primeira infância sem ter em consideração o que é que está a acontecer, até porque essas famílias mais carenciadas têm já de si vários obstáculos à relação com a creche. São pessoas que têm muita dificuldade, muitas vezes, de relação, são pessoas, muitas delas, que não falam português, quer dizer, já é uma situação frágil. Se não encontram um acolhimento imediato e um acolhimento harmonioso, tudo se complica e tudo se torna muito, muito, muito injusto, na verdade. Ruth, volto para ti, agora neste caso, porque há uma área que me preocupa. Uma das razões que a proposta relativamente às creches e à educação de infância estava, desculpem-me o termo, estava embrulhada num conjunto de outras medidas favoráveis ao problema da maternidade. Ou seja, eu não gosto muito de falar na natalidade, acho que o problema da natalidade é um problema da infância e um problema da maternidade, o antes e o depois, não é? O nascer mais ou menos está muito dependente de saber quais são as condições que as famílias têm para poder ter mais filhos ou menos filhos, ou para não ter filhos, não é? Agora, digamos, tu acreditas que estes incentivos relativamente à parte da infância podem de alguma forma facilitar a vida aos casais mais jovens, nomeadamente com os primeiros filhos? Nós tínhamos aí um esquema de favorecimento do segundo filho, pode explicar isso? Tinha mesmo a ver com a questão de salvaguardar a parte económica, não é? A parte... Muitas das vezes, porque é que há um decréscimo das amas, não era? Porque era um bocadinho aquele desconhecimento em que os pais preferiam alguém mais chegado, fosse uma avó, fosse alguém de conhecimento mais direto e que pudesse ali, digamos, guardar a criança. Quando se passa para as creches, eles vão entregar, como se fosse entregar a sua criança e têm que ter a ideia e tem que sentir que realmente aquilo é o melhor para a criança. E, portanto, falta esta parte de conhecimento e de aceitação da importância de uma creche, de um berçário, dessa parte na primeira infância. Depois, o que nós realmente tentámos foi fazer os incentivos. Nós sabemos que temos o envelhecimento da população em Portugal, que está gritante, houve ali alguma melhoria, mas é ligeira, portanto não se consegue contrariar e, portanto, com o que temos e com as pessoas que ainda temos em idade fértil de ter filhos, é dar-lhes incentivos, e dando incentivos é realmente a parte monetária, porque sabemos, como foi dito, que é cara a mensalidade e que é difícil às vezes ter essa resposta. E, portanto, tínhamos realmente o sistema de dar um subsídio para o segundo filho. Posso dizer aqui mais, deixem-me só. Portanto, para já era estender a licença de maternidade e paternidade paga até às 26 semanas. Portanto, atualmente é de 20 semanas. Sendo que a mãe tem a obrigatoriedade de 13 semanas e as restantes semanas podem ser partilhadas entre os progenitores. Esta era uma das medidas. A outra era a atribuição de um subsídio fixo por criança com valores progressivamente menores até aos 18 anos, em substituição do abono de família. E também tínhamos o pagamento, portanto, de um subsídio, em 2018 era de 428,90 € a todas as grávidas, num pagamento único ao 7º mês de gravidez, com o objetivo de facilitar os investimentos referentes à chegada de um novo membro. Portanto, é a diferença entre termos medidas pontuais, e uma medida aqui e uma medida ali, de ter uma ação concertada. Portanto, isto acabava por dar resposta desde a própria gestação da criança até a uma possível entrada, seria uma efetiva entrada na creche.
Portanto, era neste período todo, não era só uma questão só pontual, não é? Muito bem, nós temos aqui já dois comentários que podem ser transformados. O Mário Loureiro fala aqui na hipótese, isto penso que pode ser a Catarina de certa forma a comentar, de que o número de crianças devia ser maior por sala para não haver um prejuízo tão grande. Podes dar a tua opinião, Catarina? Sim, penso que a situação entre a creche e o pré-escolar é muito diferente no que, na minha opinião, no que se refere à questão do número de crianças por sala. De facto, os cuidados que são exigidos em creche requerem, se possível, uma atenção o mais próxima possível. Eu não diria personalizada, mas diria próxima, porque personalizada é quase impossível. E, portanto, percebo que possa existir alguma baliza ao número de crianças por sala, o que não quer dizer que aquela que existe atualmente seja ideal, mas estamos a falar de números tão pequenos, 10, 12 e 15 crianças, que, quer dizer, se é 9 ou se é 11, parece-me que seria um bocadinho artificial criar alguma objeção a essa questão. Portanto, em creche, eu penso que aumentar o número de crianças por sala depende das instituições, depende das instalações, depende das equipas, depende, lá está, depende de muitos fatores e, portanto, depende da flexibilidade que as instituições também têm para gerir com responsabilidade e supervisionadas pelas tutelas próprias, as suas próprias realidades. Isto em relação à creche, que é o tempo, não é? Os 3 primeiros anos de vida, o tempo do colo, da vinculação, da relação, no sentido físico, não é? Quase. Quase, não mesmo. Quando estamos a falar de pré-escolar, a questão tem outra face que vale a pena considerar, que é, muitas vezes, eu não sou muito apologista de algumas teorias ou correntes que defendem o número reduzido de crianças por sala, porque eu sou uma acérrima defensora da experiência de escola, de haver assim grupos grandes, etc., mas tem mais a ver com questões pedagógicas do que propriamente de outra natureza. Em pré-escolar, o número de crianças por sala parece-me que é razoável, embora mais 2 ou 3 não fizesse grande diferença. Lá está. A questão fundamental tem a ver, neste caso, com os espaços e com as equipas pedagógicas, porque uma sala que possa ter 50 metros quadrados e 3 educadoras em sala, com certeza que se calhar pode ter 30 crianças em vez de 24. Mas não me parece, a coisa fundamental não é que haja um número estanque, desligado daquilo que é o resto da vida do dia-a-dia e da realidade das instituições, dos colégios, das creches, etc. Muito bem, temos aqui um segundo comentário, mas esse eventualmente poderei responder, que é precisamente, julgo que o Mário Pimentel falou precisamente do facto de que geralmente a componente creche é assegurada pelas IPS e tem sempre o apoio à família, está na dependência e tutela do Ministério do Trabalho e Segurança Social, enquanto que os infantários estão no Ministério da Educação. E o problema que se põe aqui, não sei se a Catarina também pode comentar, ou a Ruth também, é precisamente como é que se vai resolver esta divisão, que é uma divisão artificial. Eu devo confessar que a proposta que nós andávamos a trabalhar previa precisamente que apenas a Segurança Social só tratava do financiamento e toda a parte da organização, currículo, formação de professores, seria da exclusiva responsabilidade do Ministério da Educação. Ou seja, as creches passavam para a educação de infância, mas a mochila financeira, falando aqui como os autarcas falam, não é? Seria, digamos, assegurada pelo Instituto de Segurança Social. Eu acho que isso poderia, no fundo, uniformizar também, de alguma forma, os critérios, porque no setor de creche nós temos privados e temos setor social. No pré-escolar
nós temos privados, setor social e rede pública que é maioritária. E, portanto, tínhamos que arranjar aqui uma combinatória e não creio que isto se resolvesse com rede pública, porque era um investimento enorme e não havia também capacidade de gestão para isso, mas tinha a ver fundamentalmente com apoios indiretos à parte privada, mas fundamentalmente o apoio à parte solidária, até porque os contributos, digamos, as comparticipações por criança são relativamente baixas da parte da Segurança Social, não é? Não sei se a Catarina ou a Ruth podem dizer alguma coisa a acrescentar. O modelo que nós temos agora, atualmente, tem a ver com a tutela pedagógica realmente ser do Ministério da Educação, mas mais na parte de educação pré-escolar, mais já dos 3 aos 6 anos, e a parte técnica do Ministério do Trabalho e da Segurança, de Solidariedade Social. Mas é tal coisa, é um bocadinho colocado no papel, não... Depois, em termos de... Em termos efetivos, nós temos, por exemplo, não há orientações pedagógicas no Ministério da Educação, dos 0 aos 3, e o que há é um manual de qualidade e de processos-chave que advém da Segurança Social, portanto, da outra parte do sistema. E isso seriam orientações que me parecem mais adequadas para o Ministério da Educação, portanto, para a parte pedagógica. Muito bem, nós temos aqui, depois o Mário Pimentel diz que a parte do berçário geralmente é mais cara, não é? Porque o berçário no infantário é de 1 para 5, no berçário é quase de 1 para 2, ou uma coisa qualquer, não é? Portanto, tem toda a razão. E depois temos aqui a Sofia Pereira que chama a atenção precisamente de que o aumento ou variação do número de recursos, e depois isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que disse a Catarina, pode variar, mas fundamentalmente em relação à quantidade e à qualidade dos recursos que se dispõe em cada uma das salas, que às vezes não tem a ver com o número, tem a ver com a falta de recursos. É assim, Catarina? Sim, absolutamente. A questão é a imobilidade das regras. Não é possível numa instituição cujo objeto é a vida a acontecer, não é possível querer encaixar. Estava aqui também a ver um comentário de António Amaro a dizer que desistiu de fazer uma creche, porque é mesmo, não há flexibilidade, não há abertura para olhar para as situações concretas, e as creches vivem de situações concretas e, portanto, enfim, eu diria o mesmo em relação às outras valências, aos outros níveis de escolaridade, mas isto depois ficaria para outro momento. Embora só, se me permite, professor, dizer, em relação à questão da tutela, há mais uma questão que é fundamental também, talvez, abordar, que é a urgência, e dou voz às educadoras de infância. O tempo de serviço em creche não conta para, enfim, para efeitos do Estatuto da Carreira Docente, e, portanto, nós assistimos a excelentes educadoras a recusar-se a estar em creche, porque, enfim, a sua vida profissional tem um valor e tem um peso que não é contado, e isto é uma questão muito importante. Por outro lado, também aproveito para dizer que sim, há tutela pedagógica a ser do Ministério da Educação, porém mantendo a liberdade e a autonomia dos projetos educativos. Pronto. Sim, eu acho que o Ministério da Educação já se mete em tanta coisa que podia deixar essa de parte, não é? Só ajudava. Agora, eu julgo que o António Amaro colocou precisamente aqui o problema, eu estava a ver aqui o comentário, e que tem a ver precisamente com a visão burocrática para aprovar equipamentos e projetos para, nomeadamente, infantários, não é? E isto, quer dizer, não é a primeira, esta queixa do António Amaro eu já a ouço já há muito tempo, não é? Ou seja, parece que nós temos até creches a mais, não é o caso. E quando aparece alguém a querer fazer uma creche, levantam-se os problemas todos possíveis e imaginários, precisamente para que não o faça e que se vá embora. Porque, na verdade, quer dizer, eu fico impressionado com este tipo de coisas. E, portanto, por isso é que eu preciso até mesmo o licenciamento, etc., é algo que deveria também passar
para um serviço próprio do Ministério da Educação. Não é? Temos aqui mais alguns comentários, mas agora, precisamente, nós tínhamos identificado esse problema das educadoras que estão em componente de creche, que sempre que estão na creche o tempo não conta, ou seja, não é contabilizado para tempo de serviço. E eu sinceramente já conheço esse problema há anos, não é? E não houve ninguém que tivesse a coragem de o resolver. Não é? E eu acho que esse é um daqueles que nós vamos ter que resolver para tentar de uma vez por todas porque é assim, estas coisas não se faz contra ninguém. Para se fazer uma revolução destas, nomeadamente ao nível da creche, temos que ter os profissionais ao nosso lado a ajudar a encontrar as soluções. Se por acaso introduzimos este tipo de divisões, se está no infantário, conta serviço, se vai para a creche, deixa de contar o serviço, bom, isto é a coisa mais imbecil que existe, não é? Porque na verdade, como tu bem diz, há falta de algumas educadoras relativamente à creche, mas havendo disponibilidade de uns, porque é que não há mobilidade? Não há mobilidade porque, na verdade, o estatuto é completamente diferente e, portanto, não tem sentido absolutamente nenhum. Mas gostava de lançar uma pergunta à Catarina que tem a ver com o problema da formação inicial. Ou seja, neste momento há falta de educadores ou não? Porque em alguns setores há falta de professores, já. O que é que se passa com os educadores? É difícil. O que é o pensamento que tem? É muito difícil. Então, eu não, como sabe, eu estou na formação contínua, a minha relação com a formação inicial é por acabarmos por nos cruzar nos ambientes próprios e de, como na área da coordenação pedagógica, lidar com, enfim, escolher educadoras, entrevistar, ajudar nesta parte, fazer a formação contínua das educadoras que chegam. Eu vou dizer isto da maneira mais composta que eu conseguir, mas não me parece que haja falta em quantidade de educadoras. Portanto, sempre que em conversas com diretoras técnicas de creches e coordenadoras pedagógicas de creches e jardins de infância, não tenho informação de que haja falta, portanto, recebem dezenas e dezenas de currículos, é uma escolha muito ponderosa, é muito difícil escolher uma educadora de infância e a preparação, que muitas vezes não é só responsabilidade da formação inicial, ou seja, do curso de educação básica com depois as variantes de mestrados em educação pré-escolar, mas de uma dificuldade na formação da dimensão humana, muitas vezes que está comprometida e, portanto, é um grande desafio. O título dos desafios era mesmo este, que é, não há falta, penso eu, que ainda não há falta como quantidade, há muitas pessoas formadas em educação básica, penso eu que as escolas estejam com, as escolas de educação estejam com alunos, da informação que eu tenho, posso estar enganada, pode ser falta de informação, mas não me chegou. A questão é a qualidade dessa formação e a adequação àquilo que são as necessidades de formação de base para depois trabalhar com crianças e em instituições. Muito bem, Ruth, acrescenta, está lá, esclarece-nos, ajuda-nos. Há aqui várias questões e que são bem pertinentes. Primeiro, a questão do valor social das creches é muito importante, o valor que a creche tem na sociedade e em todos nós. E isto tem repercussões realmente nos educadores. Antes a pessoa, portanto, tirava o curso de educação de infância e podia ir para a parte de educação pré-escolar ou para a parte mais específica das creches. E como o tempo não contava e como se calhar não se sentia valorizada pela sociedade, a pessoa retraía-se e acabava por ir para a educação pré-escolar. Neste momento nós temos cursos de formação inicial em que se juntam a educação de infância com o primeiro ciclo do ensino básico. E nesta hipótese, as pessoas acabam por optar no primeiro ciclo e deixam também de não querer ser educadores de infância, quando realmente os anos iniciais são os mais importantes. E nós temos que mudar esta questão desta mentalidade e este paradigma, são os mais importantes. Mais do que ser um professor de outros níveis, de outros,
é ali que tudo começa e é ali que é bem importante para depois para o futuro e para o desenvolvimento da criança e do jovem. Esse é um dos aspectos. Outro dos aspectos tem a ver com quem nós temos no terreno, quem é que nós temos a educar e a ensinar. Temos professores, portanto, há muitos professores do grupo 100, de educadores de infância, só que são professores que já estão nos 55, 60 anos. São dos grupos também mais envelhecidos, quer como 110, que é do primeiro ciclo. São grupos envelhecidos. E se calhar realmente pensarmos em que educadores com 55, com 60 anos, há pessoas muito, obviamente que há pessoas com grande vigor e com grande dinâmica, mas que se sentem cansados. E é já uma idade um bocadinho complicada às vezes de acompanhar as correrias, não é? A vida a acontecer, como dizia a Catarina há pouco, a vida a acontecer. E temos que ver que é isto que nós temos. Depois, em relação à formação inicial, não sei se quer que eu avance já com as questões das áreas e disso tudo, porque eu penso que também há muitas lacunas a nível da educação de infância e que depois os próprios educadores acabam por não se sentir aptos para se entregar logo ali a uma creche ou um berçário, que são coisas muito específicas, por muito que a pessoa seja mãe, seja pai, há ali coisas pedagógicas e de didática pura, em que se não houver uns traços, alguém que nos indique o caminho, torna-se muito mais complicado. E, portanto, a formação inicial também peca muito por aí. E tentar dar realmente as bases e os alicerces a que os educadores cheguem a uma sala e que queiram optar, tal como eu, que sou professora do primeiro ciclo e adoro o primeiro ano, porque posso ensinar o método de leitura e de escrita, e que há muita gente que tem receio, porque é o ensinar a ler e a escrever, que é das primeiras etapas, também ali o berçário. E eu sinto-me segura, porquê? Porque trabalhei para isso, porque procurei muita coisa. Na formação inicial também não me indicaram-me um método, que é um método geral, mais utilizado. Mas há tantos métodos e há tanta coisa boa, e se uma criança não aprende por um método, pode aprender por outros, não é? E portanto, daí também a importância da formação contínua. Então, o que é que nós queremos? Nós queremos que realmente as pessoas se sintam seguras para aceitarem o grande desafio de ir para um berçário, para uma creche e para um berçário e fazer a grande aposta na educação, naqueles primeiros tempos. E há lacunas que faltam, há áreas que faltam. Não sei se quer que eu comece já, professora? O som. Sim, podes começar. Pronto. Eu, por exemplo, nas áreas que eu considero que há lacunas, que há falta, tem muito a ver com a questão das neurociências e de educação. E muitos dos últimos artigos que tenho lido, artigos científicos, realmente também apontam para a questão da atenção, da concentração, da motivação ligada ao desenvolvimento de neurociência social cognitiva. Portanto, esta é uma área que realmente podia-se apostar forte na formação inicial. Depois, a própria literacia digital, não é? O uso das tecnologias, mesmo com crianças mais novas, é muito importante também começar a apostar em diferentes literacias. Na questão do ambiente, na questão da sustentabilidade, são coisas que por vezes não se fala, e o que se fala na formação inicial também, por exemplo, em relação à abordagem para a inclusão e para crianças que têm outras necessidades especiais de educação, fala-se muito por alto, mas não se dá, por exemplo, diferentes abordagens. A abordagem centrada na criança. Podia-se falar nessas mais metodologias, mais estratégias, mais de abordagens diferentes, que se pudessem utilizar em contexto de sala de aula. Também a questão da própria língua segunda, da língua não materna. Portanto, se nós queremos uma abordagem centrada na criança, por que não ver para além dos seus interesses, das suas necessidades, a questão da sua língua, a questão da sua cultura e de outros itens tão pessoais e tão sociais, que também têm a ver com a comunidade envolvente, tal como uma abordagem centrada ao aluno, uma abordagem centrada à comunidade que o envolve. Depois o pensamento criativo, a teoria da mente, também há muitos artigos científicos que vão apontando para essa necessidade, para essa lacuna que se identificou na formação inicial. Temos casos mais sociais, né, societais, a questão da filosofia para crianças e dos problemas comportamentais, ou até mesmo
aqui as competências, portanto o suporte psicossocial e as competências socioemocionais em atividades e aprendizagens para o bem-estar das crianças e até para questões de saúde mental. Penso que isto era importante e era importante também alertar os educadores como conseguir motivar, como trazer os pais à escola, como trazer a família, como trazer a comunidade, como apostar nas parcerias estratégicas, porque é na educação de infância também que se vai constituindo uma rede muito importante para dar resposta às necessidades da própria criança, seja a nível do Sistema Nacional de Intervenção Precoce, portanto as equipas locais, seja através dos centros de saúde da comunidade, seja através de terapeutas, de mediadores, e portanto este processo de fazer isto, e também, ainda diria mais, que é outra das coisas que também falta, o período de indução, também umas mentorias entre docentes, portanto o próprio, o novo docente, o novo educador que chega à escola, ter um mentor, ter outro educador mais experiente que o pudesse colocar e que o pudesse integrar nesse mundo novo para que se sentisse realmente seguro. E fico. Muito bem. Catarina, tens comentários a fazer a intervenção da Ruth ou não? Nada, estou completamente de acordo. Faria só duas brevíssimas, sublinhar uma coisa e só deixar no ar depois para reflexão também, que é, por um lado, sublinhar a questão complexa de a formação inicial, portanto, o primeiro ciclo de ensino básico, educação básica, é comum a educadores que vão para creche, para pré-escolar, para primeiro ciclo e para segundo ciclo, em alguns casos, vertente de ciências e matemática e português e história. Portanto, eu suponho que em 3 anos não seja possível fazer uma formação de base adequada, por muito bem intencionados e competentes que sejam as escolas de educação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os requisitos de acesso a esta licenciatura eu acho que devem ser repensados por várias razões, enfim, são temas para reflexão. A última coisa que diria é voltar àquela questão dos Big Five, não é? Da questão da personalidade, da construção da personalidade como fator de ampliação das capacidades dos educadores de infância. Porque é verdade, todas as questões ligadas às neurociências há uma profunda ignorância, não há conhecimento sobre estes temas, as questões do desenvolvimento psicomotor, a importância do movimento, etc, etc. Mas também a dimensão humana tem sido um bocadinho, esta é uma luta também nossa, não é? A dimensão humana de ser pessoa, não é? Estes Big Five que a APA condensou em 5 traços da personalidade: a abertura à experiência, o ser consciencioso, ter capacidade relacional, a afabilidade, a estabilidade emocional, não são coisas que ou se tem ou não se tem, não é? São coisas que se trabalham e são requisitos, penso eu, para trabalhar com crianças e, portanto, é preciso também alguma coragem, diria eu, para perceber a questão enfim, quase dos antigos pré-requisitos para o acesso à profissão, porque é uma profissão, como dizia a professora Ruth, muito delicada, mas muito, muito importante. Os 3 primeiros anos de vida são os mais importantes de todos. Os níveis de stress, de parentalidade, enfim, stress tóxico, etc., que entra nas crianças, as categorias da psicologia definiram-nos nos 3 primeiros anos de vida e que têm repercussões quase incontornáveis mais tarde, que derivam de faltas de cuidados adequados, e faltas de cuidados adequados não estamos a falar de coisas muito complexas. Estamos a falar de um tipo de relação verbal violenta, estamos a falar de falta de relação do toque, que é tão importante na primeira infância. Enfim, uma data de aspectos que, se não forem cuidados, podem ser muito difíceis de reverter nos anos mais à frente. Muito bem. Catarina, já agora, aproveitando o balanço, se tivesses que mudar alguma coisa na formação inicial de educadores, o que é que mudavas? Enfim, acho que, sem dúvida, procurava introduzir uma dimensão mais de estudos humanísticos, a par de outros, não é? Mas procurar dar alguma relevância àquilo que eu gosto de chamar uma visão mais ampla da pessoa. Dar espaço
isto também aprendi muito com a Maria Henrique, não é? Dar espaço a esta reflexão sobre o que é ser pessoa. O que é, a Maria Henrique dizia, é preciso ser, nas minhas escolas é preciso ser, saber e saber fazer, mas o mais importante é ser. E esta dimensão do ser nas nossas escolas de educação, porque no nosso mundo atual também tem acontecido assim, tem ficado um bocadinho, eu não diria negligenciada, mas pressuposta, dada por óbvio, e vemos que não está dada por óbvio. Portanto, eu daria mais tempo a uma visão, aos estudos humanísticos desta área do que quer dizer ser pessoa. Talvez depois concretizaria, precisava de mais tempo para dizer, mas começaria por aí, talvez. Bom, mas temos aqui já algumas ideias interessantes. Por acaso, digamos, essa última, sou muito sensível a ela. A questão do ser é sempre mais importante do que o saber ou o fazer. Não é? E aquilo que me importa é saber o que é que as pessoas são e o que é que as pessoas podem ser. Não é? Qual é o potencial que elas representam. Não é? Mas há aqui um aspecto que eu julgo também muito importante. Nós temos andado nos últimos anos muito preocupados na área da educação em ou queremos formar muitos profissionais, o que é mão de obra para a economia, não é? E existe sempre esta visão muito obstinada de querer formar capital humano, não é? Que é sempre o termo utilizado, e depois temos uma outra moda muito ligada para a cidadania. Infelizmente falta-nos uma terceira moda, que é uma moda virada para as pessoas, não é? Para a formação do ser, não é? Para aquilo que é o caráter das pessoas, dos miúdos, como é que eles podem no fundo crescer, que é o problema da liberdade e da autonomia que eles têm que ter, mas também da responsabilidade, não é? E isso é talvez dos aspectos que é mais negligenciado, e estou de acordo precisamente porque isso é o ser, a pessoa. Não é? E nós andamos a criar muitos profissionais ou muitos cidadãos e falta-nos o terceiro pé do banco, não é? Que é o ser. E há uma coisa que é, se algum dos pés for abaixo, o banco cai, não é? E, portanto, nós temos que eventualmente fazer subir o banco, pôr pés mais altos, mas que façam 3 pés iguais para criarmos boas oportunidades para todos. Bom, eu não sei aqui nos comentários, há aqui uns comentários palermas dos senhores que aparecem aqui a fazer comentários, mas eu nem vale a pena estarmos a falar sobre isso. Depois, tenho aqui um último comentário que entrou, que é da Teresa Martins. A Teresa Martins foi também formada na Maria Henrique, não é? E já tem os 58 anos e, portanto, fico muito sensibilizada pela afirmação da Ruth no que diz respeito à idade média dos educadores. Não é? E, portanto, ela disse, olha, eu pertenço a esse grupo, quase que dizer que assim. E, portanto, uma saudação especial para a Teresa Martins. E não sei se, em termos de comentários, querem colocar mais alguma pergunta para a Catarina e para a Ruth. Somos capazes de poder aguentar aqui mais um bocadinho. Uma coisa é certa, eu enquanto não aparece, uma coisa é certa, nós vamos ter que trabalhar isto muito bem, porque um projeto como este, centrado no problema da educação de infância, e nesta visão holística, integrada do que é a infância, não é? Eu julgo que pode ser, digamos que, um traço distintivo da política do PSD, que tem muito a ver precisamente com a sua tradição humanista e a sua tradição personalista. Não é? Isso é muito importante. Em segundo lugar, é uma forma de podermos investir nas novas gerações sem lhes lançar dinheiro para cima. Porque dar subsídios é fácil. Não é? Aumentar os contributos também é fácil. Gastar mais dinheiro é fácil. O que é difícil é criar condições para que não tenhamos que andar sempre a dar dinheiro. Aquilo que se diz muitas vezes do rendimento mínimo ou de outras coisas assim, aplica-se também aqui. Ou seja, nós temos é que criar boas infraestruturas, boa qualidade na formação dos educadores,
tentar melhorar, não é? Porque é sempre possível, eu tenho muito apreço pelos educadores, mas quer dizer, acho que é possível ir mais longe, há vários domínios novos que nós teremos que trabalhar e, em terceiro lugar, fazer com que, na verdade, profissionalmente os educadores possam se sentir mais realizados e não necessariamente mais frustrados pelas condições que não lhes são proporcionadas, quer em termos profissionais, quer em termos do exercício, digamos que, da atividade. Por último, julgo que, eu estou aqui a fazer um bocadinho de tempo, como fazem os locutores da televisão quando não têm nada para meter, e portanto tenho aqui vários comentários, mas não tenho perguntas propriamente ditas, ou seja, tenho aqui, agora entrou a Maria de Alfina Gama. Há aqui um aspecto que é o problema dos pais, não é? Que já tinha sido abordado também por alguns dos presentes. O Mário, julgo que também já falou sobre isto, mas tinha aqui uma ideia que é, e qual é o papel dos pais? Eu, sinceramente, aquilo que eu gostava era fazer uma coisa muito simples, é ter bons pais em casa e bons educadores na escola. Não é? Se nós conseguirmos estas duas coisas, já é muito bom. Agora, para que os bons educadores, quando saem da escola, possam ser também bons pais em casa, como é natural, e a não andarmos aqui a estragar a vida uns aos outros. Mas, na verdade, é necessário aqui uma ligação muito estreita entre pais e educadores. Mas isso também se faz com boa gestão dos estabelecimentos. Ou seja, criar oportunidades para que esse diálogo possa ser frutuoso e não seja, aliás, como acontece muitas vezes nas escolas, que é o pai só vai à escola quando as coisas correm mal. Não é? Isto é que não pode ser. Ou seja, o pai se calhar vai ter que ir à escola para levar assim, um louvor por o filho ter tido boas notas, independentemente de saber se o pai contribuiu para isso ou não, ou a mãe. Mas, quer dizer, tem que se chamar os pais às escolas também pelas coisas boas, não é só pelas coisas más. Porque geralmente quando são chamados é sempre pelas coisas más. Não é? Eu acho que era importante, no fundo, sempre que uma criança faz algo de excepcional, algo de inesperado, algo que, no fundo, enche um pouco a vida da sala de aula, neste caso da sala de creche, uma cartinha simples, com um recado para os pais a dizer: seu filho hoje portou-se excepcionalmente. Muitos parabéns. Quer dizer, os pais também gostam, têm que ser paparicados. E eu não sei se há muita gente a fazer isso, porque essa é mais difícil, porque quando nós transformamos a nossa relação com os pais numa relação burocrática, eu acho que perdemos muito do potencial que essa relação podia ter. Não é? Catarina, queres fazer um último comentário? Sim, agradecer muito esta possibilidade de encontro. Eu apaixonei-me pelo tema da educação já mais tarde, portanto acho que é uma paixão que me vai acompanhar. E se queria só sublinhar esta questão dos pais que o professor disse, qual é que pode ser efetivamente o papel do Estado, das políticas públicas? Penso eu que é mesmo apoiar, restaurar, ajudar os meios para que as famílias e as comunidades e os pais, a família nuclear, depois a família que se alarga, a comunidade, os vizinhos, o bairro, se animem para educar as próximas gerações, porque uma sociedade que não sente a urgência de cuidar das próximas gerações está doente. E, portanto, quando as pessoas, quando existe essa distância entre a escola e a família, alguma coisa já não precisa de ser reconstituída, não é? E, portanto, o meu último comentário seria nesse sentido de disponibilizar-me e continuar a contribuir para que as famílias, as comunidades, as associações, as instituições sintam, aprofundem esta responsabilidade fascinante que é muito, muito, também dá muito gozo de educar as próximas gerações, os filhos, os sobrinhos, as outras crianças, e isso é uma coisa, e só isso pode reconstruir depois todas as questões de que fomos falando hoje, porque se são questões pessoais, não é? Pessoais no sentido das quais nós sentimos uma responsabilidade, tudo ganha uma dimensão diferente do que se forem questões do Estado, enfim, aparentemente podem não ter nada a ver comigo. E por isso agradeço muito esta possibilidade e espero que continuemos esta reflexão. Claro, com certeza que vamos continuar. Obrigado, Catarina, foi um enorme prazer. Ruth,
Último comentário. Ainda em torno da reflexão, 3 reparos. Aqui a questão da parte burocrática, eu gostaria de salientar também, porque tive a consultar alguns documentos da própria criação das creches e realmente aquilo vai ao pormenor, é quase como instalar sei lá, aquilo tem medidas concretas, o número de crianças por área, vai mesmo ali ao pormenor e, portanto, é muito exigente, é realmente muito exigente, e tem essa parte burocrática e tem essa parte de complicar realmente quem queira ter o intuito de fazer a criação de uma creche. Depois, salientar também que na nossa proposta nós falávamos sim de incentivos e fundos estruturais para empresas que pudessem realmente disponibilizar o serviço de creche para as crianças e filhos dos seus profissionais. E também apontar, já que falei dos Açores, porque não falar da Madeira, eles têm feito gradualmente... A Manela Pereira está a representar bem a Madeira, está aqui. Ótimo. Têm feito gradualmente a inserção das creches na rede pública e, portanto, têm tido as tipologias dos estabelecimentos de ensino vão sendo acrescidos da valência de creche. Portanto, são de primeiro ciclo, de segundo ciclo, terceiro ciclo, têm educação pré-escolar e muitas vezes também têm creche. E isso realmente torna-se importante até para pensarmos nas diferentes possibilidades, porque tal como podemos estar a fazer uma reestruturação ou tentar requalificar certos espaços, certas áreas habitacionais, outros espaços que já existam e que reúnam as condições necessárias para a creche, também podemos ver outras hipóteses que não são internacionais, mas também o que é nacional é bom, não é? Depois, em relação ao valor, à condição docente, apontar aqui outro aspecto que é, há muitos educadores, realmente há muitas pessoas com o grupo 100, do grupo de recrutamento 100, mas essas pessoas é muito difícil de chegarem à rede pública. Não há facilidade de chegar à rede pública, acabam por ter muitos anos de serviço para conseguirem ingressar, porque realmente quem está na rede pública já tem uma certa idade, já tem muita experiência e, portanto, acaba por ficar, não é? E acabam por ir para a rede privada e nem sempre são as condições, isto é, muitas das vezes nós devíamos ter, tal como noutros trabalhos e noutros empregos, dar as condições necessárias para o melhor candidato. E realmente, tal como o professor David Justino muitas das vezes diz, nós precisamos dos melhores professores, nós temos que ter os melhores professores e os melhores educadores na rede pública e no nosso ensino público. E, portanto, deixo esta mensagem também final, agradecendo e obviamente disponibilizando para refletir mais, para sustentar teoricamente e cientificamente também todas as nossas posições e todas as nossas medidas, porque acho que isso é o mais importante, deixarmos de achar e realmente sustentar tudo o que dizemos e consideramos. Bem, Ruth, muito obrigado. Último comentário, há aqui uma pergunta, mas enfim, agora isto já está mesmo em cima, também não queria, que acho da entrada na creche ser apenas a partir dos 9 meses. É uma questão, eu acho que há um ponto aqui muito importante, é que os pais têm que ser soberanos nessas decisões. Ou seja, se não for aos 9 é aos 12, se não for aos 12 é aos 18, quer dizer, tem que haver aqui alguma flexibilidade com a idade de entrada. Agora, há uma coisa que nós sabemos, há pais que eventualmente têm possibilidades de prolongar um pouco o chamado tempo de maternidade, não é? O tempo digamos, de acompanhamento, de paternidade, digamos também, não é só maternidade, é paternidade, mas deixávamos isso em aberto, quer dizer, devemos ser o mais flexíveis possíveis, porque como não há obrigatoriedade, não é? Eu acho que o mínimo deve ser os 6 meses, que é aquilo que corresponde de certa forma, digamos, quando as pessoas depois ao fim desse tempo têm que ir trabalhar, como é natural, não é? E portanto esses 6 meses penso que nós poderíamos pontar. A partir daí entra quando entender. Agora, eu acho que a componente de educação de infância, na perspectiva de integrar a educação, a creche e o jardim de infância,
é da responsabilidade da família. Ou seja, o Estado não se deve substituir à família nessa área. O que o Estado deve fazer é dar condições para que as famílias que precisem possam recorrer à creche e ao jardim da infância. Nós aconselhamos, mas não pode haver aqui qualquer obrigatoriedade, nem qualquer coação, direta ou indireta, porque eu continuo a dar especial atenção, digamos, à importância da família. Se a família tem condições para proporcionar uma boa educação aos miúdos, ótimo. Se não tem condições, nós aconselharíamos a procurar os bons profissionais, não é? E os bons estabelecimentos. Mas não esquecer, porque muitas vezes dizia-se, os miúdos até aos 3 anos já ainda não dão muita importância à socialização. Não é verdade. E depois, esta divisão dos 0 aos 3 e dos 3 aos 5, aos 6, etc., é uma coisa que não tem muito sentido. Quer dizer, há um processo contínuo. E os 2 primeiros anos, nomeadamente em relação a alguns ganhos cognitivos, não é? Julgo que são tão importantes e tão decisivos que muitas vezes os miúdos perdem-se precisamente por isso. Quer dizer, eu gosto muito de que os miúdos possam, por exemplo, poder ficar com os avós, mas também entendo que se houver uma boa repartição entre família, avós e estabelecimento de creche ou jardim, é vantajoso. É vantajoso porque aquilo que eles precisam são de estímulos múltiplos, estímulos diversificados, para eles poderem ter socializações e laços afetivos muito diferenciados e não ficarem confinados aos avós, ou confinados aos pais, ou confinados à casa. Isso ainda é o pior de tudo, tal como nós começamos a estar já confinados à casa. Mas isso, enfim, é do Covid e eu julgo que a gente vai resolver o problema do Covid, mais tarde ou mais cedo, e depois temos que resolver, são estes problemas que nós estamos agora a refletir sobre eles. Portanto, eu quero começar por agradecer a todos os que participaram, digamos, neste debate, dar um grande abraço para todos. Voltaremos, se calhar, cá para falar de educação, mas noutros moldes, com outros temas, não é? E, entretanto, aquilo que prometemos é que vamos trabalhar precisamente para que o PSD possa transformar a educação de infância numa bandeira que diga respeito a todos, não só às crianças, mas também aos pais, às famílias, aos avós, a todos nós. Independentemente de saber se temos crianças ou se não temos crianças, mas temos que pensar todos, temos uma responsabilidade enorme para com as gerações que estão agora a crescer. Esse é que são o nosso principal objeto, porque esses são o futuro do nosso país e são o futuro desta sociedade. Portanto, para todos, um grande abraço, muito obrigado pela vossa atenção. Penso que deixámos aqui algumas pistas interessantes. Agora, vamos refletir sobre elas e com certeza que havemos de voltar cá. Se por acaso quiserem mandar alguns contributos e algumas opiniões, façam-no através do site do PSD Nacional. Tem lá uma coisinha que tem o site do Conselho Estratégico Nacional, onde podem mandar contributos, podem enviar e-mails, e se disserem respeito à educação de infância e à educação em geral, vêm ter aqui à Ruth e vêm ter comigo também, e nós, obviamente, se possível e se for adequado, encontraremos uma resposta para podermos considerar esse mesmo contributo como um contributo válido. Portanto, uma boa noite a todos, continuação de boa semana e um abraço social-democrata, porque é isso que todos nós queremos ser e somos. Tá? Obrigado, boa noite.